Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar com mais uma live aqui. Bom, vamos começar. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de quarta-feira, 8 horas da noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas, posso te falar que são os temas, os estados mais graves aí e silenciosos que a medicina veterinária comportamental tem hoje em dia, né? A gente fala sobre o desamparo aprendido. Desamparo aprendido é aquele cão que não reage a nada e que muitas vezes, né, aquele cão que aceita qualquer manejo, aquele cão que geralmente o tutor fala assim, nossa, meu cachorro é super perfeito, o veterinário acha aquele cachorro maravilhoso, o cara do Beitosa acha aquele cachorro maravilhoso, né, aquele animal maravilhoso, porque ele não dá trabalho nenhum, né? Mas não necessariamente ele não esteja em sofrimento, né? Ele pode estar em um estado de paralisia biológica profunda, né? E o desamparo aprendido, gente, que isso é o que a gente vai falar hoje, ele não é educação. Na verdade, ele é uma desistência física, né? Pensando aqui na tentativa de controlar aquele ambiente, né? Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kátia De Martino, eu sou médica veterinária comportamentalista e eu ensino veterinários a dominarem a psicofarmacologia, tendo segurança na prescrição dessas medicações, mesmo que você não tenha experiência na área, aliando a sua rotina clínica através do FCPA. O FCPA chama Ferramentas para Comunicação em Psique Animal. Ele é o meu curso de extensão reconhecido pelo MEC e que eu posso falar que já vão abrir uma turma nova. A gente vai para a 18ª turma, porém, eu tinha decidido não abrir, né, ainda, mas eu decidi abrir, mas essa abertura vai ser somente para quem se inscrever no link que está aqui na bio, né, deixando o seu melhor e-mail, deixando o seu melhor número do WhatsApp, que somente quem tiver cadastrado vai receber a notícia de primeira mão, tá certo? Então, se você tem interesse em trabalhar nessa área da psicofarmacologia, ter mais segurança, né? Olha lá, o André sempre aqui, né, André? Obrigada, viu? O André foi meu mentorado por tempos atrás aí, né, André? E obrigada aí pelo seu depoimento, que você sempre faz os depoimentos. Muito obrigada mesmo. Então, quem quiser entrar para a 18ª turma, a gente vai para a 18ª turma, eu vou abrir somente para quem tiver no grupo de WhatsApp e nos e-mails, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui na bio no Instagram. Aproveitando, gente, eu também tenho um canal no YouTube. Eu não consegui fazer ela ao vivo hoje, infelizmente, né? Mas no YouTube tem muito conteúdo lá também sobre etologia, psicofarmacologia, neurobiologia, né? Que eu falo muito aqui, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá? Então me segue lá, @doutora.catiademartino, e quem tiver no YouTube, por favor, me siga aqui no Instagram também, que é o @doutora.catiademartino. E aí, eu tenho que falar também que além do FCPA, eu tenho 2 cursos, né, que eles são muito mais acessíveis e eles ajudam muito mais a construir uma base. E o primeiro curso chama Fundamentos Essenciais em Psicobiologia Aplicada ao Cão, que ele vai
você aprende a entender o comportamento a partir do cérebro e reduzir o erro diagnóstico. E tem o Clínica Sistêmica de Fronteira, que ele tira a lógica de tratar sintomas e coloca numa lógica de entender o paciente como um todo, como um sistema integrado, falando sobre de eixo intestino-cérebro, hormônios, pele, dor e comportamento, tem um monte de conteúdo lá dentro também, tá? Então são conteúdos muito mais acessíveis para vocês e que vocês possam ter um pouco mais de base, caso vocês não achem que o FCPA, enfim, o FCPA ele é o meu curso, o meu top de linha, né? Então tudo que trabalhado em relação à psicofarmacologia é no FCPA, tá bom, gente? Era isso que eu queria passar para vocês. Bom, vamos falar um pouco então sobre a fisiopatologia do desamparo aprendido, fisiopatologia da desistência. O que acontece no cérebro do animal quando tem o desamparo aprendido, né? Há um desamparo aí no caso. Bom, quando o cão ele é exposto, eu falo cão aqui, gente, mas eu trabalho com cães e gatos, tá? Então, tanto o cão quanto o gato pode ter esse tipo de comportamento. Eu não tô falando que tem outros animais não tenham, mas é isso que eu falo aqui no meu canal, é cão e gato. Quando o animal ele é exposto a estresses recorrentes, né? Aquele animal que não tem a opção de fugir, não tem a rota de fuga para ele, pensando aqui em punições imprevisíveis, em contenções brutas, né? Com dores crônicas. O que acontece? O cérebro ele acaba aprendendo que a sua ação, né? A ação de fugir acaba sendo inútil. Todos os cursos da CAT são excelentes. Façam, vocês não vão se arrepender. Muito obrigada, André, mais uma vez. Então, quando aquele animal ele é exposto a algum tipo de estresse e ele não tem uma rota de fuga, ele não tem a possibilidade de fugir daquela situação, aquele cérebro começa a aprender que sair não vai fazer diferença. Não tem como escapar daqui. Então eu acabo parando de tentar, né? E aí, o sistema de busca e recompensa do cérebro, ele acaba entrando em colapso. O que acontece? Acontece uma queda brusca de dopamina, né? E a dopamina, ele é um motor motivacional. Ele cria essa motivação pro cérebro, né? O que acontece? Quando a gente tem na estrutura do cérebro o núcleo accumbens. O que é o núcleo accumbens? Ele é uma ponte entre a motivação e a ação motora, né? Do comportamento em si que o animal vai fazer. Quando ele não aprende essa motivação, ele não tem essa motivação, ele para de tentar, né? Então, assim, ele para de sinalizar que aquele estímulo vale a pena ser tentado, porque tem baixo nível de dopamina naquele organismo. No desamparo aprendido, o estresse crônico, a exposição desse estresse crônico, né, ele é incontrolável, ele acaba gerando uma hipofunção dessa via, né? Ele acaba diminuindo a síntese de liberação de dopamina na região do núcleo accumbens, certo? Sem essa sinalização da dopamina, o animal acaba perdendo a capacidade de atribuir valor a estímulos ambientais. Então eu vou ficar por aqui. E o que acontece? No nível comportamental, aquele animal ele para de explorar, ele para de se antecipar a alguns tipos de recurso também. E o desamparo ele induz uma alteração nos receptores de dopamina e uma redução na expressão do hipocampo e no córtex pré-frontal, né? Quando a dopamina cai abaixo do nível basal,
o animal ele entra em estado de apatia, certo? Porque teve uma falha na ativação dessa região do núcleo accumbens. Ele impede que o córtex pré-frontal, né, execute o planejamento motor para aquele animal explorar, né? Ele impede de aquele animal tenha um determinado tipo de comportamento. Com o resultado, o animal fica paralisado, digamos assim, né? Ele para de tentar, certo? Ele para de desistir. Tudo bem? Aí, diferente na ansiedade, a gente vai falar sobre este hipotálamo, hipófise adrenal, que eu sempre falo aqui. Diferente da ansiedade, gente, onde o cortisol ele tá alto e o animal tá em alerta, o que acontece? Quando a gente tem esse desamparo crônico, o animal ele para de responder o ambiente. Para quê? Para ele parar de gastar energia metabólica. Então ele entra meio que assim em hipofunção para evitar o gasto energético, tá bom? E aí, como que a gente acaba identificando o desamparo aprendido no consultório? Porque assim, gente, é muito comum, né? Isso, assim, é muito recorrente. Por exemplo, no ano passado, eu fui no Pet South America e a gente vê todos aqueles animais no banho tosa, lá de competição, por exemplo, de tosa, né? Aqueles animais que estão 3, 4 horas numa mesa de tosa, sem que eles possam baixar a cabeça, sem que eles possam se mexer, sem que eles possam fazer xixi. E aí, de repente, o pessoal acha super bonito, porque o cachorro tá imóvel, completamente imóvel. Mas isso não é questão daquele cachorro estar gostando daquele estado. Ele tá reagindo, parando de reagir, porque ele sabe que se ele reagir, ele não vai conseguir fazer nada. E qual que é o grande problema isso no futuro, pensando em consequências que isso pode agravar ao longo da vida desse animal? Porque assim, a gente não tá pensando só naquele animal que tenta e para, tenta e para, tenta e para e tudo bem. Agora eu vou parar porque eu não deixei de tentar, porque eu não consigo mais, né? Mas qual que é o problema que acontece isso na vida desse animal? Ele para de tentar em qualquer hipótese, gente. É aquele animal que ele não vai ter um repertório comportamental, ele não vai tentar outras alternativas, por exemplo, para sair de determinadas situações. Ele está em paralisia, né? É aquele animal, se ele tiver algum desafio na vida, ele não vai tentar, né? Aquele animal que a gente faz, por exemplo, um adestramento e você tenta trabalhar ele um pouquinho mais, não vai, ele não consegue. Por quê? Neurobiologicamente, ele foi ensinado a que tentar um pouquinho mais ele não vai conseguir. Então, para que eu vou tentar se eu não vou conseguir? Né? Então, é aquele animal que a gente vê que, da feição, parece um animal que perdeu a vontade de viver. Parece aquele animal apático, aquele animal caidão, certo? E isso vai desenvolver problemas futuros na vida daquele animal. Se ele deixar de, por exemplo, mudar de casa, sabe? Mudar a rotina, ele vai sofrer internamente. Ele não vai que, assim, ai, nossa, ele super se adaptou na rotina nova. Será que ele super se adaptou na rotina nova? Ou porque ele não tá mostrando que ele deixou de se adaptar? E assim, quando o animal ele precisa ter a opção de fazer ou não fazer determinadas coisas, ele tem a opção de fugir de um determinado contexto que ele não esteja bem, né? Ou se ele não tem essa opção de fugir, vamos trabalhar da forma com que ele se sinta mais confortável naquela situação de desconforto. É isso que a gente precisa trabalhar. Mas um animal que já tem um desamparo aprendido,
ele vai deixar de tentar sempre, porque ele aprendeu assim, né? E um exemplo muito, mas muito comum que acontece isso dentro da nossa rotina clínica, e eu sempre digo aqui, os veterinários clínicos são os primeiros profissionais que vão receber um filhote dentro do seu consultório. A primeira consulta, a primeira vacina, primeiro tudo vai ser lá. E é importantíssimo, gente, vocês terem a noção, vocês terem conhecimento para trabalhar esse filhote dentro do consultório de forma consciente, com todas as limitações que tem um filhote. Por exemplo, chorar à noite. É muito comum ouvir o quê? Nossa, deixa ele lá no canto, coloca ele onde ele já tem que ficar e deixa ele chorar a noite inteira. Ele vai chorar a primeira noite, na segunda noite ele vai chorar um pouquinho, na terceira noite ele não vai chorar mais. Nossa, doutora, deu super certo. Deu super certo por quê? Porque ele tentou, e ele entendeu que dessa forma não vai adiantar. Certo? Só que isso é bom? Não necessariamente, porque ele não deixou de expressar, o estado interno, a emoção interna dele é de desamparo, é de medo, é de insegurança, de um ambiente novo, onde a gente precisa oferecer para esse animal segurança, previsibilidade, conforto, para ele se sentir acolhido, não para ele se sentir desamparado. Né? Então ele vai aprender a criar um desamparo, né? E que futuramente isso pode desenvolver para outros tipos de questões comportamentais, tá? Então é importantíssimo a gente ter esse conhecimento de que assim, nossa, então o que eu preciso fazer? Como que eu preciso orientar? Aquele filhote, ele vai dar trabalho nos começos, nas primeiras noites. Claro que vai. É como se fosse um bebê. Bebê saindo do hospital, indo para casa, vai dar problema, vai dar algum tipo de trabalho. Os tutores, eles precisam ter noção disso. Só que a gente vai melhorar a questão do sono daquele animal, né, daquele filhote. O filhote gosta de dormir pouco e acordar, e dormir pouco e acordar. Ele tem um metabolismo super rápido, então geralmente ele pode acordar no meio da madrugada com fome. Então, essas orientações precisam ser faladas para a gente ajustar esses manejos para dar mais qualidade durante aquele período noturno, tá? Mas que vai passar batido? Será que aquele filhote, ele já tem essa noção de que ele precisa ficar naquele lugar? Não, ele não tem, gente. A gente precisa entender a limitação dos filhotes, tá? Da mesma forma, por exemplo, com um idoso. Então, é importantíssimo a gente ter essa consciência e entender realmente o que acontece dentro do cérebro do animal, pensando aqui no desamparo aprendido. É fundamental ter noções básicas de comportamento animal em qualquer área da medicina veterinária. Eu fui adquirir essas noções há pouco tempo. Pois é, André. E eu sempre digo aqui, quando eu me formei, os meus alunos se formaram, o André se formou, a gente não teve etologia na nossa graduação, a gente não entende sobre o comportamento canino, sobre o comportamento felino, e a gente tem um grande problema, a gente tem um grande gap dessa falha de formação. E claro, se eu não consigo, não tenho conhecimento, então eu vou fazer o que todo mundo faz. Só que não é necessariamente o que todo mundo faz está certo. A gente precisa se embasar cientificamente o que é melhor para aquele animal, tá? O que a gente pensa, o que a gente precisa entender são as emoções, o estado emocional daquele animal. Ele vai parar de reagir? Vai. Mas será que ele está acolhido? Será que ele está seguro? Será que ele está amparado? É aí que a gente precisa avaliar e moldar realmente como que a gente precisa orientar esses tutores, tá? Então, como identificar o desamparo aprendido no consultório? Tem alguns sinais que são muito... que dá pra gente colocar bem no contexto, tá?
Me inscrevi há tempo e fiquei na lista de espera da FCPA. Preciso me inscrever de novo, quero muito participar. Então, se você tiver se você tiver no grupo do WhatsApp, tá? Algum grupo de WhatsApp, ou se você começar a receber os e-mails, você vai receber por lá, tá? Se caso você não tiver, eu vou pedir para você entrar pelo direct aqui, entre em contato comigo aqui no direct, que eu pego os seus dados direitinho e passo para você, tá bom? Não vai ficar de fora do FCPA não, tá bom? Bom, então vamos lá. Como identificar o desamparo no consultório? Apatia e passividade. É aquele cão que ele não explora o consultório, tá livre, tá solto. Ele não explora o consultório, não aceita petisco, tem um olhar assim, tipo, que a gente percebe que não tá olhando para nada, tá olhando pro horizonte, sabe? Isso pode ser um sinal de desamparo aprendido. Déficit de aprendizado. Como a dopamina é baixa, né? Nesses animais, a neuroplasticidade desses animais, foi o que eu falei, eles não conseguem aumentar o repertório comportamental deles. Então, eles ficam muito engessados com o que eles têm, certo? Esse cão não consegue aprender de nada, pode entrar em contato aqui comigo, tá bom? Ele não consegue aprender novos comandos e novos desafios na vida, gente. Isso é importantíssimo a gente entender. Já aí tem o perigo da punição. O que aí acontece? Se o tutor acaba, por exemplo, nesse animal que ele não tem mais repertório comportamental, ele não consegue aprender novos comandos, novas coisas, o que pode acontecer com esse animal? O tutor fica pé da vida, o adestrador fica pé da vida, frustradérrimo, e começar a criar alguns comandos pensando aqui em reforço negativo, né? Uma punição positiva, uma punição negativa, porque esse animal já está desamparado. Se a gente continua punindo esse animal, a gente vai piorar ainda mais o comportamento, o emocional desse animal, tá? A gente vai piorar muito mais o caso. O animal, ele não vai entender o porquê da punição. Ele vai entender que o mundo é um lugar aversivo, né? O mundo é um lugar sem saída para ele. E aí, ele vai parar de tentar completamente. Tá bom? E aí, pensando aqui em como que a gente pode melhorar um animal com desamparo aprendido, uma medicação que é muito boa para esse caso, e que a gente não vê ela como uma alternativa, a gente só vê ela uma alternativa para disfunção cognitiva canina, é a seleginina. Tá? O que é selegilina? É selegilina, eu sempre falo errado. É selegilina. O que ela vai fazer? Ela vai aumentar a dopamina na fenda sináptica desse cérebro, né? E a gente vai aumentar a possibilidade do sistema de busca desse animal. A gente vai tentar fazer com que ele tenha mais repertórios comportamentais. A gente vai claro, trabalhando sempre, gente, com metodologias positivas, né? Com reforço positivo, trabalhando no tempo daquele animal também, né? A gente não vai achar que o cachorro tomou medicação hoje, daqui amanhã ele vai começar a fazer outras coisas. Não, isso vai demorar, isso vai depender da individualidade, que é o que eu sempre falo aqui. O indivíduo é único, a gente pode fazer milhares de protocolos para a gente trabalhar. O indivíduo é único, cada um reage de uma forma, tá? Qual que é a melhor medicação para isso, para aquilo outro? Não sei, tem várias. A gente vai tentar trabalhar a melhor medicação para aquele indivíduo. Não é receitinha de bolo. Aqui eu não falo sobre receitinhas de bolo, tá bom? Então, o treinamento ele deve focar em escolhas, né? O animal ele precisa aprender que uma ação nova gera um resultado positivo
E com relação à dopamina, cria-se mais motivação e a gente tende a aumentar o nível de repertório comportamental e de, por exemplo, de comandos novos para aquele animal. Eu não estou pensando em comando somente, gente. Eu estou pensando em qualidade de vida, eu estou pensando em qualidade emocional para esse animal, né? Aquele animal que explora mais o ambiente, ele precisa explorar. Ele tem a necessidade de explorar. Quando ele está inibido, ele para de explorar, ele tá em desamparo, tá? Então, aquele animal que ele tem motivação para explorar, que ele tem motivação para farejar, ele tem motivação para ter, sei lá, um vínculo, ele é um animal que não tem desamparo aprendido. Ele é um animal normal, entre aspas, tá? Então, gente, precisa entender que o desamparo aprendido, ele é um perigo silencioso e poucas pessoas falam sobre isso. Poucos comportamentalistas falam sobre isso, poucos veterinários falam sobre isso, poucos adestradores falam sobre isso, e a gente precisa entender que o desamparo aprendido é um perigo silencioso. A gente não consegue, as pessoas não conseguem entender por que aquele animal tem desamparo. Nossa, ele é tão bonzinho, ele poderia ser assim o tempo inteiro. Não, cachorro que diz amém para tudo que a gente faz, não é um cachorro feliz. Pode ter certeza disso, tá bom? Tirar um animal do estado de desamparo é devolver a ele a dignidade de ser um indivíduo que interage com o mundo e que ele tenha escolhas. Quando a gente pensa em desamparo, a gente está afetando o bem-estar e os 5 domínios desses animais. Tá bom, gente? Era isso que eu queria passar para vocês. Então, para quem entrou agora, lista de espera para a próxima turma do FCPA, somente para quem tiver na lista de espera. Não vai ter outra opção, tá? Deixa o seu melhor e-mail, o seu melhor número do WhatsApp na lista de espera aqui no link na bio do Instagram. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.